Olá, irmãos. Hoje nós vamos entrar na lição número 5 da revistinha, que o autor dela escolheu como título Resposta Bíblica à Depressão. E a primeira coisa que eu acho que nós temos que discernir aqui é que a palavra depressão, hoje em dia, ela tem um sentido muito técnico que é usado na área da psiquiatria, da psicologia, para nomear um determinado tipo de comportamento que uma pessoa pode estar tendo, ou que ela está tendo, né? E na época em que a Bíblia foi escrita, não existia a palavra depressão, não tinha uma palavra que tinha esse sentido técnico que a gente tem hoje. Por isso a gente chama de anacronismo, né? Quando a gente pega uma palavra moderna, um conceito moderno e tenta aplicar a uma época anterior, né? Anacronismo, fora do tempo, né? Então seria um anacronismo a gente falar de depressão a respeito de histórias que tem na Bíblia, de pessoas, né, que passaram por eventos ali na Bíblia. Não dá para falar isso com muita certeza, mas dá para a gente pelo menos discernir, claro, como a palavra de Deus fala a respeito de todas as áreas da nossa vida, ela também fala a respeito de quem está sofrendo de depressão. Então é o que a gente vai tentar fazer, tentar discernir um pouco o que é isso e o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Então, deixando claro, depressão, nesse sentido técnico, não é nem mesmo uma simples tristeza, né? A medicina, psiquiatria e psicologia consideram hoje uma doença. Eu não tenho informação técnica na área, e acredito que a maioria dos irmãos também não. Então é muito difícil a gente encontrar alguém e a gente falar se uma pessoa pode ser diagnosticada com depressão ou não. Então, mais uma vez, irmãos, esse é um assunto que a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado quando a gente for conversar com alguém ou aconselhar ou até mesmo discernir a própria vida. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de conversar com outras pessoas, às vezes, de ter aconselhamento e até mesmo aconselhamento médico para discernir melhor. Mas a ideia hoje é só a gente ter alguns parâmetros para a gente não ficar tão perdido nesse assunto. Então, de novo, a gente conversou também na última aula que síndrome do pânico era uma condição da pessoa que poderia ter causas físicas não espirituais ou psicológicas, ou poderia ter causas psicológicas, espirituais não físicas. E a depressão, meus irmãos, é a mesma coisa. Eu acho que os irmãos são menos familiarizados com isso, então eu vou dar 2 exemplos que eu vi, que eu acho que são bem instrutivos. O primeiro foi um psiquiatra, professor do Mackenzie, que ele estava dando uma palestra numa igreja lá em São Paulo sobre depressão, eu fui assistir, e ele relatou um caso em que ele tinha uma paciente e que todos os membros da família dela, na verdade ela e os seus 2 ou 3 irmãos, tinham depressão. Então assim como toda a família tinha, a gente pode imaginar que de repente são traumas, né, os pais, a forma como os pais criou, ou que é algo que tem alguma base genética muito forte, né? E todos eles tinham depressão e nenhum remédio funcionava, nenhum tratamento psicológico funcionava, e os irmãos dela acabaram não resistindo e se mataram todos. Só tinha sobrado ela. E ela estava lutando ainda quando de repente ela alcançou certa idade e entrou na menopausa. Quando ela entrou na menopausa, a depressão dela sumiu. Então esse é um caso muito interessante, que
favorece muito uma tese de que a depressão que essa mulher tinha era um desequilíbrio ou algum tipo de resposta inadequada que o cérebro dela estava dando aos estímulos, muito provavelmente também hormonais, né? Porque quando a mulher entra na menopausa, ela tem uma redução drástica, né, na produção de alguns hormônios. Então, ela tinha uma tristeza muito grande, essa depressão muito profunda, que não, aparentemente, né, a melhor explicação que a gente tem não era causada por nada que tinha a ver com a vida dela, algo que ela tivesse feito, alguma culpa que ela carregava. Era só o corpo dela que não funcionava muito bem. Então esse caso é muito interessante. Um segundo caso é do pastor Timothy Keller, não sei quantos dos irmãos já ouviram falar, um pastor famoso americano, presbiteriano, e ele teve câncer de tireoide. Para se livrar do câncer, ele removeu a tireoide. Só que a tireoide, ela produz um hormônio muito importante. E quando ele teve essa tireoide removida, ele parou de produzir esse hormônio e entrou em depressão na hora. Quando ele começou a tomar esse hormônio artificialmente, a depressão parou. Então esse é mais um exemplo de como os nossos mecanismos, os mecanismos biológicos do nosso corpo podem influenciar no nosso humor, na forma como a gente reage, pensa, e não necessariamente tem a ver com uma questão espiritual, tá? Mas, como eu já disse, a Bíblia ela fala de todos os aspectos da nossa vida, então ela tem sim recursos que vão nos ajudar se passando por depressão ou se conhecemos alguém passando por depressão, que vai nos ajudar a dar orientação de como agir, de como fazer. Tá bom? Bom, para dar ainda uma clareza maior para os irmãos, eu peguei o Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Psiquiátrica Americana, na sua 4ª edição, que ele tem alguns critérios que os psiquiatras usam, né? Ou usavam, né? Porque eu acho que já está na 5ª edição, para determinar se uma pessoa tinha depressão ou não. Então eu vou ler para os irmãos só a título de conhecimento, tá? Para vocês terem uma noção melhor do que a gente está falando. Quer dizer, isso não é uma simples tristeza, é algo mais profundo. A depressão é algo mais profundo. Então, o manual coloca aqui 9 sintomas e durante um período de 2 semanas você tem que apresentar 5 ou mais desses 9 sintomas. Durante um período de 2 semanas, o psiquiatra... Por isso que é um negócio bem assim... A pessoa tem que conversar com você, entendeu? Não dá pra gente pegar alguém da Bíblia e olhar e dizer que se encaixa nessa categoria. A gente não consegue fazer essa entrevista com a pessoa, né? É só o psiquiatra conversando com um paciente que vai poder falar. Mas então tá. Então são 9 sintomas e você tem que apresentar pelo menos 5. E desses 5, um deles ainda tem que ser um dos 2 primeiros que eu vou falar. Então o primeiro é temperamento deprimido a maior parte do dia. Segundo, interesse ou prazer marcadamente diminuído em todas ou quase todas as coisas na maior parte do dia. Terceiro, perda de peso significante fora de uma dieta. Quarto, insônia ou hiperinsônia quase todo dia. Quinto, sentir-se fisicamente sem descanso ou lento, de tal forma que outras pessoas possam perceber. Sexto, fadiga ou perda de energia quase todo dia. Sétimo, sentimentos de não se ter valor algum ou culpa excessiva ou inapropriada. Oitavo, habilidade de pensar ou se concentrar diminuída. E nono, pensamentos recorrentes de morte, pensamentos suicidas
e pensamento suicida sem um plano específico ou uma tentativa de suicídio real. Então esses eram, até o quarto manual, os critérios usados. Então vocês podem perceber por essa descrição que é algo muito sério, né? Algo que a gente não pode desprezar. Se tem alguém passando por isso, é uma pessoa que precisa de muito apoio, porque o fim, né, de um estado desse, num momento de desespero, acho que o Abraham Lincoln tem uma frase sobre isso também. Eu acho até que foi, não lembro agora se foi na revistinha que eu li, não me recordo, mas ele dizia que ele estava numa situação tão ruim que ele só tinha duas opções: ou ele se matava ou ele melhorava, porque ele não aguentava mais. Então, essa é a situação. Então, quando a gente encontrar alguém que está assim, numa situação muito triste, se cair no colo do irmão, de ter que trabalhar com uma pessoa assim, então, eu aconselho que o irmão converse com a pessoa, procure entender o que ela chama de depressão. Se ela falar, estou com depressão, pergunta, o que você está sentindo? Explica mais. Fala melhor, o que você tem passado, para você... não é porque a pessoa falou, né, que ela está passando por aquilo mesmo. Ela, de repente, tem um significado para aquilo na cabeça dela que não é o que você está pensando que é. Deixa ela falar. Então, ouve, né, só esse ato, né, de caridosamente ouvir a pessoa, de procurar entender o que ela está passando, já vai fazer um bem para ela, ainda que você não possa fazer muito mais do que isso. Pelo menos faça isso por ela. Então, aconselho que o irmão ouça e procure discernir um pouco se tem questões de culpa, que é algo que o Evangelho pode ajudar a tratar, né? Se ela tem um problema com Deus mesmo, mais aberto, mais direto, se ela é insatisfeita com a vida de uma maneira geral, se ela não tem gratidão pelas coisas que Deus dá para ela e ela só fica ambicionando tolices, né, com pensamentos vãos, e ela fica alimentando isso dentro dela e aí não sai disso. Então, irmãos, resumindo, é preciso tentar discernir quais são as questões que envolvem sofrimento pessoal, da história da pessoa, e o que não é. É lógico que os irmãos não têm treinamento médico, né? Mas considera assim: se o sintoma for excessivo, se o desespero é muito grande, pode ser a hora de pensar num tratamento mais medicamentoso, né? O medicamento, mesmo assim, ele é sempre, quando o médico, né, um bom médico vai tratar a pessoa, é sempre a última linha, né, de ataque, não é a primeira coisa que você faz. Então, pode ser que dependendo da situação da pessoa, sejam necessários. Então, considerem isso, tá? Agora, a revistinha, ela trata, ela fala bastante, né, sobre a questão da depressão. Assim, ela traz alguns itens que podem ser causas, né? Ela fala das causas físicas, né? Às vezes a pessoa mesmo não está precisando fazer mais exercícios. Eu já li um estudo que se uma pessoa faz exercícios com frequência e ela estava em depressão, 30% dos casos melhoram. Então, às vezes só fazer um exercício, dormir melhor, já pode melhorar bastante o ânimo da pessoa, ter uma boa alimentação, né? A gente, às vezes, é muito espiritual, acaba não dando atenção para o corpo, a gente esquece que a Bíblia valoriza o corpo, né? A Bíblia diz que o corpo é a boa criação de Deus, a gente tem que cuidar dele, e a gente não trata dele. E a gente é uma unidade, corpo, mente, espírito, e uma influencia na outra. A gente não cuidando do corpo, a gente vai ter dificuldade na nossa mente e até mesmo na nossa vida espiritual. A gente pode acabar pecando por causa de dificuldades que o nosso corpo traz. Para dar um exemplo simples para os irmãos, a paciência é um fruto do Espírito.
Mas tenta ser paciente num dia que você não dormiu, 2, 3 dias sem dormir, e aí você tendo que continuar sendo paciente, é mais difícil, Então, até mesmo para você poder fazer o bem, você precisa ter um corpo bom, você precisa ter um corpo saudável, para poder suportar certas coisas e para poder ajudar. Então, quanto mais você puder tratar do seu corpo, melhor. Mas então a gente tem causas físicas que podem levar a pessoa a depressão, a ficar triste, né? E a gente tem que ficar atento a isso. Mas a revistinha também fala, né, de questões da vida da pessoa, problemas na família. Ela só vai citando também, né? Não dá pra gente entrar em cada tipo de aconselhamento específico. Isso aqui é só para dar mais uma orientação, tá, irmãos? Então, pensamentos negativos, desespero, ira, que ela não trata, pecado. Então, de novo, conversa com a pessoa, tenta entender o histórico dela. E se você não se entende, também procura alguém, procura um pastor, procura um irmão sábio na igreja com quem você possa conversar. Agora, a revistinha dá um texto bíblico para a gente ler, só que ela não comenta nada do texto. Eu vou tentar, só para a gente não passar em branco, tá, irmãos? Vou pegar o texto, vamos ler e vamos. Bom, o texto é 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 ao 18. É aquele momento conhecido, né, que depois de Elias ter enfrentado os adoradores de Baal no Monte Carmelo, a Jezabel decide matá-lo e ele foge para uma caverna. Eu vou ler. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi,
ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Bom, então como eu já falei para os irmãos, a gente não pode afirmar com certeza que se o que Elias estava enfrentando era um caso de depressão. Mas a gente pode ver que ele estava muito triste, estava desesperado, estava desistindo da vida. Então, vale a pena notar algumas coisas que o Senhor faz por ele. Ele conversa com ele, ele lhe traz alimento, né? Elias achava que estava sozinho. Elias ora, irmãos, né? Vejam que ele conversa com o Senhor, ele lamenta diante do Senhor aquilo que ele estava passando, a situação que ele estava passando. E o Senhor responde, né? Elias achava que estava sozinho, e o Senhor diz, tem 7.000 não se dobraram a Baal. Então, Elias achava que estava sozinho, mas ele não estava. Havia irmãos que estavam na mesma luta que ele. Então, essas são algumas das coisas que a gente pode guardar disso aqui, meus irmãos. O Senhor não nos abandona na nossa tristeza, o Senhor ouve o nosso lamento, a gente tem que lamentar diante dele e procurar se alimentar, recuperar as forças para um trabalho que o Senhor pode querer ainda que a gente realize. Elias achava que ele não era melhor que os pais dele. Todos os esforços dele foram em vão, né? Ele pregou, fez e aconteceu lá no Monte Carmelo, nem nada. Pelo menos assim ele via. Mas o Senhor sabe o que vai dar fruto, o que não vai dar, o que vai ser do reino dele, o que não vai ser. Não é tarefa nossa levar o reino adiante. É o Senhor quem leva o reino adiante. A gente trabalha na medida daquilo que o Senhor nos chamar para trabalhar. E aí os frutos desse trabalho é com Deus. Mas Elias estava um pouco com os olhos um pouco fechados. E aí o Senhor promete para ele, você vai ungir fulano, vai ser rei, ele vai fazer tal coisa, fulano é Azael, Jeú. Você vai ter alguém que vai te suceder, esse trabalho vai continuar e vai para frente. E você não está sozinho, né? Você tem os seus irmãos, né? Você tem o corpo para você procurar apoio. Então, meus irmãos, lembrem disso. Continuemos firmes na obra do Senhor, ainda que possa parecer que ela não está dando fruto, a obra é do Senhor, não é nossa, ela vai dar fruto, o reino vai adiante. E no momento de fraqueza, o Senhor separou alguns que também não se dobraram, nem se dobrarão a Baal. Amém? Fique com Deus e até a próxima.